Olá, queridos! Tudo bem, crianças? Estamos aqui com muita satisfação, com muito orgulho, com muita felicidade que a gente está dando start, iniciando esse projeto, o primeiro episódio do podcast Uma Luz na Escuridão. E eu me sinto muito lisonjeado de ter sido convidado para fazer parte desse projeto. Estamos aqui nesse estúdio lindo, né? Uma iniciativa do Dr. Vieira de Mello, que teve essa ideia e me convidou para fazer parte. Me apresento, sou o seu amigo, seu mano, Sagat B, rapper, escritor, palestrante, né? Estamos aqui para apresentar esse podcast que, na realidade, vai ser conduzido pelo Dr. Vieira de Mello, mas nesse primeiro episódio, que vai se chamar Origem, o Dr. Vieira de Mello vai estar contando a sua história, que é uma história muito interessante. Digo para vocês, não percam essa série Origem, essa playlist Origem do podcast Uma Luz na Escuridão, que realmente a história do Vieira de Mello é algo assim extraordinário. O Dr. Vieira de Mello, para vocês terem ideia, nasceu na fronteira do Brasil com a Venezuela, né, no norte do Amazonas. Foi analfabeto até os 14 anos. E aí, a partir disso, ele saiu para ganhar o mundo. Já viajou por 127 países, né, tem 11 formação universitária, né, só mestrado em medicina. Ele tem 7, hoje é médico. Já foi engenheiro, já foi piloto submarino, já foi piloto de avião, foi comandante da Varig, né? Tem 2 cidadanias no exterior, é australiano, né? É viúvo de uma australiana, é também viúvo de uma americana, tem cidadania americana e hoje está no Brasil fazendo um trabalho voluntário como médico. Trabalhou por muitos anos no Médicos Sem Fronteiras. Dr. Vieira, nesse sentido, é um cidadão do mundo, mas hoje está aqui no Brasil fazendo um trabalho voluntário, né? Trabalha em parceria com o governo federal no Mais Médicos, faz um trabalho lindo ali na Lagoa do Sapo, em Japeri, na Baixada Fluminense. E o Dr. Vieira de Mello vai estar contando pra gente um pouquinho dessa história de superação. O nome desse primeiro podcast é Origens, então a gente vai estar retornando, né, ao norte do Amazonas, à fronteira do Brasil com a Venezuela, e o Dr. Vieira de Mello vai estar contando a partir daí, da tua infância. Queria deixar ele à vontade para começar a nos contar essa história linda, que eu tenho certeza que vocês vão se emocionar e vão adorar, porque eu me emocionei e eu fiquei apaixonado pela história do Dr. Vieira de Mello, que é uma história de superação assim extraordinária, que eu tenho certeza que vai te inspirar. Se apresenta aí para o povo, Dr. Vieira de Mello, e pode começar a contar a sua história. Obrigado, Sagat. Obrigado por estar tendo essa oportunidade de falar aqui para os meus irmãos no Brasil inteiro e talvez um pouco do mundo também. E é verdade, Sagat, todos nós temos uma história. Você também tem uma história linda e me orgulha muito, eu fico muito feliz de ter tido a chance de conhecê-lo. Acontece que eu sou uma pessoa privilegiada, porque tive sorte, eu sobrevivi a tudo. Eu nasci num lugar onde minha mãe falava, eu via naquela região falar, onde o Judas perdeu as botas. E muitos anos depois, eu ouvi de um comandante, ele falou para mim, você nasceu onde o vento faz a curva e não volta. Entendeu? É longe. E lá realmente é o hemisfério norte, existem os ventos alísios, então todos os ventos, as correntes do vento, vai para o norte do país, porque é dividido pela... Eu nasci acima da linha do Equador. Para você ter uma ideia, se nós tivéssemos um voo diretamente de lá a Miami, dava mais ou menos 4 horas de voo, 3 horas e 45, 4 horas de voo. E se a gente voar de lá para o Rio Grande do Sul, dá 5 horas de voo. Nossa, então, é mais próximo de Miami do que do Rio Grande do Sul. Exatamente. Então, eu nasci no hemisfério, literalmente no hemisfério norte, acima da linha do Equador. E isolado da civilização, porque
O vizinho mais próximo nosso dava como 3 horas, 4 horas a cavalo, entendeu? Só tínhamos um meio de transporte lá, além do cavalo, o carro de boi, ou andar a pé, porque a gente andava muito a pé. Então era longe de tudo. A comunidade que a gente tinha mais próximo, que eu tinha contato realmente, era com os índios. Sim, Índios então, doutor Melo, a Wapixaba. partir daí, né, desse contato com os índios, queria entender como que foi a sua concepção, né? O senhor já me contou um pouco e eu creio que o povo vai gostar de É, saber. Se eu falar um pouco dos seus avós, de como foi essa concepção do seu pai com a sua mãe, né? pois Como que é, se encontraram, acho que vai ser interessante contar. é muita história, porque a gente teria que voltar lá da origem, né? Como você falou, a origem seria talvez o. Porque nem meu pai, coitado, ele sabia realmente da origem dele. Anos depois, eu estudando como pesquisador, fui estudar as origens da minha família, tanto do meu pai como da minha mãe. E meu pai mais ou menos era da tua cor, mais ou menos, era um negro, né? E a minha mãe era branca, loira de olhos azuis. Muito bonita, minha mãe. E a minha mãe tinha uma descendência direta de Portugal, mas a origem, na verdade, está com italianos, né? Então, os Melos vieram, Melo com dois L's, para o Brasil, era uma família nobre. E os filhos, sempre, eles tinham muitos filhos, casavam sempre com os outros filhos. Era decidido pelos pais. Meu filho vai casar com a tua filha. Casamento arranjado, né? Arranjado todo. Então, até o meu avô foi assim. Meu avô era casamento. Ele casava ele casou com a prima legítima dele. O irmão dele casou com a outra irmã, prima legítima. Aliás, trocaram as esposas porque eles estavam casados, não conheciam as mulheres, porque o tio dele tinha ido para aquela região lá em 1860. Isso eu estou falando da família da minha mãe. Então, e é o meu bisavô, né, o meu bisavô, o, o avô da minha mãe, foi para lá em 1863, aliás. E numa região, na época, depois teve o problema da borracha, que sangrava Samaúma, e se desenvolveu muito a região do Amazonas. Criaram. Então, todos foram para o Amazonas, mas tinha rios na região, tinha muito ouro e diamante. E ele, como aventureiro, começou a trabalhar em garimpo e entrar na região e chegou na fronteira do Brasil com a Guiana Inglesa e a Venezuela. E lá, aquela região lá é formada por um total de 12 rios, né? Por um acaso, existia em toda a região 12 tribos indígenas, com idioma diferente, sempre de uma linhagem, porque é dividido entre os Aruaques, que é a origem, os Aruaques, e os Caríbias. Então, eles têm idioma diferente. Mas os Aruaques têm idiomas mais ou menos semelhantes um do outro. Só que eu nasci numa região habitada pelos Uapixana, que é o Aruaque, e os Taurepãs, também Aruaques. Então, Taurepã é originário porque quando os espanhóis chegaram nas ilhas, na América Central, tiveram guerra e eliminaram os índios. Muitos deles fugiram, os homens, eram índios navegadores, fugiram em lancha improvisada, barco de madeira, e chegaram no continente. Saíram das ilhas, na América Central, e chegaram, por exemplo, Cuba, Porto Rico, Costa Rica, todas essas ilhas, as Bahamas, eram habitadas por índios, né? Os taínos, chamados taínos. E esses índios, eles são aruaques também. E eles conseguiram chegar no norte do Brasil, através da fronteira da Venezuela com a Guiana Inglesa, e entraram adentro e conseguiram, por sorte, chegar numa tribo de índios que eram aruaques também.
como eles. O nome deles era o taíno, mas lá a gente chama taianos, porque a América Central, na América, chama taínos, né? Mas como o I tem som de ai, e aí virou taiano lá na minha região. E eu nasci nessa região do taiano, porque esses índios, e chegou um total, acho que uns 30 índios, taínos, homens, nenhuma mulher. E eles se juntaram com os Wapichanas e terminaram tendo filho com as Wapichanas. E na tradição indígena, quando uma tribo, uma pessoa de uma tribo e de outra, tem um filho, ele não é nem de uma tribo nem de outra, ele é uma terceira tribo. Cria Isso, porque aí o filho vai aprender a falar o idioma da mãe e do pai. Sim. Uma mistura. E Nessa aí, mistura de idioma nasce um idioma novo. o novo, também. exatamente. E aí Bem nasceu o Apixana com os taínos, nasceu os Taurepã, entendeu? Taurepã. Os Taurepãs. E aí eu nasci nessa região onde vivia Taurepãs e vivia em pequena, menor quantidade. E a maioria era o Apixanas, que eram os índios pacíficos, índios evoluídos no sentido já desenvolviam um tipo de agricultura. E foi esses índios pacíficos, porque os caríbias eram os índios guerreiros, era um índio que não aceitava os colonizadores e tiveram conflitos, e claro, perderam sempre, né? Porque os colonizadores tinham arma de fogo, espingarda, rifle, e os índios só tinham flecha, então era uma covardia. Desproporcional a guerra. Desproporcional. Então, os conflitos existiram e foram quase eliminados os índios todos, por isso. Porque desde essa época foram milhares de garimpeiros naquela região e destruíram quase todos o rio da região. Então, um desastre ecológico total. Todos o rio eram águas azuis, como o céu, assim, e se via 30 metros de profundidade, areia branca como a neve, e foi tudo destruído. Tudo. Ficou tudo barrento. Aliás, todo o rio da Amazônia era mais ou menos assim. Sim. E foi a ação do homem, o chamado colonizador, que eu acho que são os invasores, nós somos invasores, porque já existia uma gente aqui que habitava isso aqui há milhares de anos, Claro. e talvez daqui a 2.000 anos continuaria esse paraíso tudo igual. Nós chegamos, depredamos a natureza, destruímos o meio ambiente, e poluímos os oceanos, as praias, tudo. Acabamos rios, destruímos tudo, saqueamos milhões de toneladas de ouro, diamante e riqueza, só tirando tudo. O Brasil é um país assim saqueado, roubado desde a descoberta. São tirando e nunca pararam. E nunca. vem cá, como que foi o casamento dos seus avós arranjado? Essa história é muito interessante. Pois é. Então, voltando ao meu avô, porque esse meu bisavô, que foi para lá como aventureiro, e ele era casado com a prima dele. Ele teve um total de 18 filhos. E ele decidiu trazer os filhos, os sobrinhos da Paraíba, que habitavam numa região chamada Bananeira, na Paraíba, que eles eram muito influentes, né? Eram tipo escravocatas no passado, Sim. tinham instância, tudo. Então, os Melos estavam junto com Lucena, com os Bandeiras, eram tudo quase como uma família, porque Eles casavam com a família do Sim. outro, né? Tocavam Então, as filhas com os filhos. exatamente. E aí o meu bisavô foi para lá e teve esse monte de filho e ele trouxe os sobrinhos dele da Paraíba para casar com as suas filhas, entendeu? Os homens se amancebaram com as índias, porque eles eram contra, mas porque o índio era como um animal, a igreja nem reconhecia eles, né? Então, podia se matar, não era crime, matar índio. E os homens, para fazer sexo, se eles não tinham mulher, eles tinham as índias. Então, como todo mundo andava nu, eles pegavam as índias à força, se ela não quisesse, eles chegavam a matar, entendeu? Então, e se o índio entrasse no meio, ia perder. Era uma coisa absurda. E aí depois esse filho nascia, que era índio, mas geralmente o caso do meu avô
os filhos deles, que eram meus tios, que tiveram filho com índias, ele ia lá, quando a criança nascia, ele tomava, dizia, se é filho do meu filho, Pertence à minha família. eu não vou permitir, é meu neto, eu não vou permitir que o meu neto se crie no meio de bicho, falando esse idioma, porque eles consideravam como bicho. Então, ele trazia para criar. Racismo, né? E aí criava. Mas ele criava o chamado caboclo, filho que era o neto dele, muitas vezes como empregado das filhas para trabalhar. E a vida toda era assim. Esse pessoal, eu sei, minhas tias indígenas, coitadas, trabalharam como escrava a vida toda para minhas tias legítimas, entendeu? Caramba. Era uma coisa triste. Escravizava o próprio E sangue, o próprio sangue, porque eram filho cultural, né? É uma coisa incrível. Ah, é. Alguns não foram, mas outros foram até. Eu acho que isso foi tipo de escravidão, né? A pessoa não tinha salário, Quem trabalha sem salário trabalhava sem é salário, escravo, né? só pela comida Sim, é escravo. entendeu? E para morar ali e gritava A única coisa que provavelmente não ia pro tronco, né? Não sofria exato. tortura, mas Não, porque eram pessoas dóceis, mesmo porque esses índios de uma natureza sem reagir, uma natureza boa. Meu Deus do céu, eu não posso. Eu sei porque eu me sentia indígena, né? Eu me criei com os índios. Então eu tinha uma admiração muito grande. Minha mãe, além de ser contra os índios, porque ela proibia que os filhos dela falassem aquele idioma de bicho, e não queria que a gente se encontrasse, estivesse junto com os índios. E eu só tinha um irmão, então aí como aqui e acolá a gente se encontrava com os índios e brincavam e trabalhavam junto, então eu aprendi com eles, entende? E valorizar porque eu queria ser igual a eles. E eu era diferente, porque o meu irmão nasceu meio moreno, não cresceu tão alto, mas eu era diferente. Eu saí branco, puxei para minha mãe. mas o senhor não falou a respeito do casamento arranjado dos seus avós. Vamos lá. É isso. Então, o meu avô foi para lá para casar com a prima dele. E chegou lá, ele e o irmão foram para lá. Um casava com cada irmã. E chegou lá, o casamento já estava feito, né? E ele gostou, o meu avô gostou da mulher do irmão, da prima dele, do irmão. E o irmão gostou da mulher dele. Um gostou da mulher do outro. Mas não podiam trocar, entendeu? Porque já estava prometido. Só que o meu avô propôs para o meu. Ele que falou para o irmão dele, disse, eu gostei da tua mulher. E ele disse, casualmente eu gostei da tua. E ele disse, agora a gente não pode trocar. Ele disse, mas vamos trocar, entendeu? Sem autorização. Trocaram porque de mulher. E os pais não podiam saber. E as mulheres também gostaram do outro. Exatamente. A conexão foi ao contrário. Exatamente. Né? Então, entendi. aí o resultado disso aí é que meu avô teve 20 filhos, 10 homens e 10 mulheres. E o irmão dele teve 26 filhos. Total de 26, o Nilo. Então, aí esses filhos já casaram fora da família, né? Sim. E muitas da minha tia não casaram, porque não tinha homens para casar. Só tinha índio ou coisa assim. Então, muitas tias, 3 delas só casaram. O resto tudo morreu solteirona. Quer dizer, o preconceito não deixava elas se envolver. E as mulheres eram virgem até morrer, entendeu? Porque não podia ficar pra titia. Exatamente, não podia. A virgindade era uma coisa, na época, tão dura que se a pessoa casasse na noite de núpcia, que ele casou com a mulher, e ela não sangrasse, ele ia lá entregar para o pai, se ele fosse bonzinho, porque ele podia matar a mulher, porque a mulher, nossa, entendeu? E não acontecia. Né? E aí ele entregava. E aí era melhor ela morrer, porque os pais olhavam ela como uma pessoa perdida. Uma coisa incrível. A virgindade era levada muito a sério. Então, é triste isso. Essa história de 6 avós de trocar de mulher na hora do casamento. Então, meu avô propôs para o irmão trocar
e fizeram o seguinte: quando ele aceitou trocar, ele disse: olha, vamos só falar para os nossos pais quando elas estiverem grávidas já para ter filho. Quando tiver consumado, né? Que aí Exatamente. não tem problema. Mas ele não resistiu. Um mês depois ele foi e falou para. E quase não aceitava de modo, mas não tinha mais jeito, entendeu? Já estava E aí já consumado. estava consumado. Então, isso foi uma coisa interessante. Essa é um pouco da história do meu avô por parte da minha mãe. Agora, por parte do meu pai, eu não conhecia o meu avô, que ele morreu muito jovem, ainda com 32 anos. O vô Sulino. Eu só tenho a descrição dele como ele era. Ele era mais baixo do que a mulher dele era alta, chamava-se Maria Torquata Berger, e foi roubada essa mulher, entendeu? Porque ele era um negro, cafuso, filho de um escravo com uma índia, Filho de um escravizado. com uma índia. E ele, eu fui buscar, ele foi a última leva de escravo que veio antes da libertação, e veio de Ruanda, na África, dos Zulutos. Ele era um negro da linha Mas esse Zulu. outro tem sangue africano de Ruanda Direto, correndo nas veias. exatamente. Então, na Ruanda tem os Zulutos, os Burundi e os Bulutos. Os Bulutos geralmente foram para a América, porque eram os índios muito altos. Eram a primeira linha ia todo para os ingleses comprar. E o resto vinha para cá, entendeu? Então, o Krenak, que era o o negro escravizado, ele era uma altura mediana, alta, não era tão alto, né? Mas ele também não era dos Burundi, era dos baixinhos. Sim. Então, só que ele teve filho com a Índia, porque os negros aqui, eles não tinham negra para ele suficiente. Sim. Aí eles tinham que Vinha mais pegar. homem, né? Porque Exatamente, trabalho braçal. exatamente. Era difícil vir uma E menos negra, mulheres. e quando tinha uma negra, a negrinha era do dono dela, entendeu? E aí, quando ela não já tinha tido filho, qualquer coisa, às vezes do próprio dono, que era o meu neguinho. As negras eram abusadas pelos seus senhores. Total. Então, e os negros sobrava o quê? Ele pegava as índias. E aí eles tinham os filhos, o negro com a Índia, tinha um filho, era o chamado cafuso, era um negro com a Índia, era cafuso. Então, meu avô Sulino era cafuso. E ele não cresceu no tamanho do pai, ele ficou mais para a mãe, um pouquinho maior do que a mãe. Ele era um negro meio baixo. Isso é o que eu tenho a descrição dele. Porque na época nem tinha fotografia, só que eu procurei investigar, informar. E ele começou a trabalhar na época da borracha, veio para o Amazonas na época da borracha, e trabalhava para um ucraniano judeu rico, que era dono das embarcações, que levava a borracha para Belém do Pará. Era a única navegação que tinha no Amazonas, era ele. Era um homem poderoso, entende? E ocorre que ele tinha uma filha. E aí, como ele era um negro muito bom, muito trabalhador, o judeu, o Brandenburgo, gostou dele, entendeu? E botou ele para cuidar da filha dele, para levar ela, para ser tipo guarda-costa dela. E trabalhava também, trabalhava, né? Era muito trabalhador. Só que ele desconfiou que esse negro estava se engraçando com a filha dele. E ele demitiu ele. Mandou ele fugir, porque senão mandava matar ele. Ele foi e roubou a menina. Levou ela, né? E aí foi para uma Passou região, desapareceu nessa região onde só tinha índio lá, né? Então era impossível. O Krenak nunca ia imaginar que ele foi para a fronteira do Brasil com a Venezuela. Lá na comunidade. Foi lá onde meu pai nasceu. Então é isso. E aí depois ele, com 6 filhos, quando tinha 6 filhos no total, ele morreu picado de cobra aos 32 anos. Então é triste. E a minha avó ficou sozinha, e ela não tinha condição de cuidar dos filhos. O mais velho, que caiu, o Abraão Miguel caiu e quebrou a cabeça, ficou totalmente, a gente chamava leso, ficou fora de. Nessa época, Dependente. a medicina Não existia médico na época, não existia tinha- nada, não tinha nada. chegado naquela Para lá, época. nada, nem pensar. Sim. Então, e ela tratava dele, que era o mais velho, que era o homem que ia assumir a família. Aí depois dele veio o tio
Pedro, mas antes do Pedro tinha uma mulher que era Maria, tia Maria. A tia Maria era bem morena e ela casou com um negro da Guiana Inglesa, mas negro assim, bem azul, bem. E os filhos dela, as filhas dela, né, eu sempre pretinha, né? Então minha mãe chamava as pretas, né? E eu adorava minhas primas. E então, quando ela falava, isso anos depois, que ela tinha um primo e me apresentar, todo mundo ria dela. Que teu primo, ninguém acreditava Sim. que ela era minha prima legítima, entendeu? E eu A adorava negra, né? a negra, Vem entendeu? cá, conta agora a história do teu pai, que é uma história bem interessante também, do A garimpo. história do meu pai é muito triste, né? Porque ele, quando o pai morreu, ele era, tinha uns 5 anos de idade, aí um ano depois, o Pedro, mais velho, depois da Maria, foi aventurar no garimpo, que era muito negócio de pegar ouro, vender no garimpo, e levar para a Guiana Inglesa. E levou o meu pai, que desde pequenas as crianças trabalham, né? E para fazer comida. Ele arrumou 2 companheiros para trabalhar com ele, na bateia para mergulhar e botou meu pai para fazer comida, cozinhar. Então, meu pai, com 6, 7 anos, foi para o garimpo. Quando meu pai tinha 10 anos depois, 16 anos, o Pedro, o irmão, bamburrou, achou uma fonte de diamante. Ficou, meu Deus, muito dinheiro. E aquele diamante ele levava para a Guiana Inglesa, vendiam e aí ficava rico. E ele dividiu entre os 2 companheiros dele, os 3. Sócios, E né? pro irmão não deu nada. O irmão não ganhou O nada. irmão era o cozinheiro, E aí, mexia não, lá. ele deu as bateias, o motor de Você popa, agora todas vai as na tua coisas. luta Agora você vai trabalhar, vai achar ouro. para achar a tua riqueza. Aí meu pai, com 16 anos, foi trabalhar. 16 anos. Claro, ele ficou 10 anos trabalhando assim, e depois mais 10 anos trabalhando, o próprio arrumou 2 companheiros para Próprio trabalhar negócio para ele, dele. próprio negócio dele, ele bamburrou. Achou, meu Deus do céu, pegaram mais de 80 quilos de diamante. Uma coisa assim, absurda. Que eles não podiam nem carregar, de tanto peso. E era um diamante, bom. Pegaram uma fonte de diamante. Meu pai mergulhava, ficava às vezes 8 horas debaixo da água, mergulhando, mandando cascalho lá para cima, e no leito dos rios. Era o rio Potaro na época, na fronteira do Brasil com a Guiana Inglesa. E rio da Guiana, porque os brasileiros destruíram o rio do Brasil e depois entraram na Guiana Inglesa, Venezuela e Estão tudo. destruindo ainda, né? Até hoje. Estão destruindo. Então, meu pai mergulhou em todos os rios da região, desde o Potaro, Mazarone, Catrimane, todos os rios da região, que bem poucas pessoas da região conhecem esse rio, eu conheço. Mas é isso. E meu pai trabalhou por 20 anos nesse negócio, 10 anos sozinho com a equipe dele, até ele achar ouro. E acharam, decidiram abandonar tudo e ir para tentar, porque um aviãozinho pegava eles próximo, que dava mais ou menos umas 3, 4 horas de caminhada, né, na mata, e andava no rio por um dia quase, e chegava, depois andava umas 3, 4 horas para chegar num lugar onde o avião pousava, um teco-teco, e levava eles direto para Washington, para Georgetown, que era a capital da Guiana Inglesa. Sim. De lá eles vendiam, porque tinham judeus lá que compravam o ouro, diamante, e eles voltavam para o Brasil com dinheiro, com sacos de dinheiro. Nossa. Entendeu? Então, e esse ouro, diamante, ia todo para a Inglaterra e para a Suíça. Então, tudo no mundo judaico, né? É onde vai os nossos Exatamente, recursos, né? Nossos exatamente. dinheiros saquearam. Então, era... E aí, na hora de sair, o pessoal de manhã cedo, 8 da manhã, convenceram o meu pai de mergulhar mais uma vez para tirar mais uns diamantezinhos lá para eles terem como extra. Meu pai, não. Já temos suficiente, lá está muito fundo, é perigoso porque é um túnel que eu fiz e pode aquilo despegar e eu ser soterrado lá embaixo. Não vou arriscar mais, não, acabou. E entrava lá, ele quase não via, tudo no tato. Então, porque tudo
o leito sujava todo o Sim. leito do rio, para tirar aquele cascalho, que ele tinha uma chupadora, e ele quebrava as coisas, e o negócio chupava, ia para cima, e na bateia ele Ele ia tirava. separar. E aí, cara, insistiram tanto que meu pai terminou, combinando com eles, ficar meia hora só lá embaixo, no máximo. Porque eles queriam que meu pai ficasse uma hora. E meu pai, tudo bem, de 15 minutos a meia hora só. E aí, desceu. E só foi meu pai descer, eles jogaram uma dinamite, desligaram o ar, a bomba de ar, desligaram, e botaram todo o ouro na lancha e foram embora. E deixaram meu pai lá para morrer. Ou melhor, meu pai faltou oxigênio, uma profundidade imensa, e quando eles jogaram a bomba, soterrou. O negócio, o barranco desmembrou Nossa. e tapou tudo. Meu pai ficou preso lá embaixo. E aí faltava oxigênio, ele estava dentro de um capacete, que era tipo uma combuca, imagina uma bacia assim, uma bolha dentro que ele respirava, aquele ar entrava ali, tempo e passou o dia. E ele respirou um pouco e saiu no fôlego. Ele viu uma brechazinha lá, que tinha, e era muito fundo, uns 15 metros de profundidade ou mais. Nossa. E ele tentou, achou que tinha acontecido alguma coisa, se desvinculou de todo aquele equipamento e saiu naquela brecha, foi entalado lá, ele forçou a barra, quebrou clavícula, saiu todo arranhado, mas conseguiu desentalar e sair de lá. Como ele tinha uma capacidade de ficar quase 5 minutos debaixo da água, isso foi o que salvou ele. Ele chegou em cima já sem fôlego nenhum, e arrebentado, Quase 20 sangrando. anos de mergulho, né? Exatamente, Quase 20 sangrando anos e de mergulho. tudo, com clavícula arrebentada, e não tinha nada, os companheiros já indo embora. E como foi a relação do seu Então pai? ele ficou sozinho, sem uma faca, sem nada, perdido total. Ocorre que lá no fundo ele pegou uma pedra que ele desconfiou, pela experiência dele, que podia ser diamante, e botou no calção e subiu com essa pedra. E era diamante. Essa pedra que salvou a vida dele. Então, para ele, como ele não tinha um rio, eles tinham afundado o barco, porque eles tinham um barco de reserva, eles tinham afundado, e foram embora na lancha. E aí ele não tinha alternativa, ele tinha que andar pela mata, mas na mata tinha onça, tinha tudo, ele podia. Aí ele tinha que subir em árvore, dormir em árvore, botar armadilha para a onça não subir, pegar ele. Olha, ele andou quase uma semana na mata. Nossa. Como ele tinha uma inteligência fora do normal, ele conseguiu chegar nessa vila andando dentro da mata, porque a maior parte do caminho era de barco, andando no rio. E aí depois entrava, caminhava umas 2, 3 horas na mata para chegar no local. E ele teve que andar todo por quase uma semana dentro da mata. Nossa. Se ele adiantasse 2 horas, ele tinha pego o pessoal. Que o avião, quando ele estava chegando, ele viu o barulho do avião decolando, indo embora. Só indo embora, levando dinheiro, levando tudo. Todo o diamante. E levando. Acontece que é uma tragédia. O avião caiu. Olha. E até hoje eles estão garimpando esse avião. Porque quando o avião nunca pousou Não pousou em lugar nenhum. pousou em lugar, desapareceu. E aí, supostamente caiu na floresta. As pedras estavam dentro do avião, né? Exatamente. No lugar da Amazônia. Caiu, ou é possível que tenha caído no rio, porque a floresta, eles passaram anos e anos garimpando isso. Procurando esse avião cheio de pedra preciosa. Pois é. E seu Então pai a possibilidade seu pai, né? de Se seu ter pai caído com eles, teria morrido também, né? Exatamente. Então Teria desaparecido também. é uma coisa assim, quer dizer que uma coisa salvou ele. Se ele tem ele ia morrer rico, né? Morrer com os caras fizeram a maldade com ele, coitado. Ele sobreviveu e ainda tinha a pedrinha dele lá para poder... pedra dele. Aí quando ele viu que era pedra, ele pegou, quando veio o próximo avião, uma vez por mês vinha um avião. E veio o outro avião, e ele que deram notícia que o avião não voltou lá. Não tinha chegado. Não tinha chegado.
Então, ele vendeu a pedra dele, bem vendida lá, e veio para o Brasil. Comprou umas terras nessa região do Taian. Essas terras eram dos primos da minha mãe, primo legítimo da minha mãe, que o pai dele, o tio Nilo, tinha comprado. Eram 3 áreas de terra indígena que eles apossaram, tomaram dos índios. Porque os índios não têm. A gente Os não brancos bota chegavam cerca, lá e botavam a cerca gente em não bota tudo. cerca, E não. isso é meu. E quem chegava tomava A conta. gente coabita com a natureza, mas é Exatamente. tudo de E todo os mundo. índios, depois era um ponto que eles não podiam nem ficar ali. É, As caças, era tudo. Os brancos chegavam e tomavam. E ai do índio que quisesse. delimitava o espaço, E aí cercaria, os eles índios não tinham uma podiam mais arma e entrar na matavam mata. os índios. Os É, índios não tinham. que covardia. Era uma coisa desleal. E aí o tio da Nilo tomou posse, os filhos herdaram aquela área, eram 3 fazendas, Olho d'Água, Vai Quem Quer e São José, eram 3 regiões. Os filhos decidiram vender aquela área. E meu pai chegou lá e comprou. Era uma área isolada, chamada Utaiano, não tinha, era bem desabitada. Comprou essa área toda. Toda essa área. São José, as 3 áreas. Ocorre que ele comprou de uma. Eram 26 filhos. Ele tinha comprado uns 20 só. E os outros que não apareceram depois, os netos, os filhos, e não, eu quero a minha parte. Então meu pai, até eu sair de lá, meu pai ainda estava pagando para. Chegavam lá e dizia que era propriedade também. Então, era uma coisa. Até que meu pai teve esse título definitivo. Quando ele teve, aí ele perdeu tudo em seguida, porque veio o governo, fez a demarcação que aquela área era Era área indígena. indígena. Então retornou para os índios e perdeu tudo, entendeu? E como é que foi o encontro dele com Então, a sua mãe? mas Conta pra gente como seu pai o se meu relacionou. pai, quando ele comprou aquela região, que ficava próximo aonde morava o meu avô. E os filhos saíram todas, filha, e ficou só uma filha com ele, que era a mais nova, era minha mãe, Gessina. A mais nova ficou com o velho. A mãe morreu e ficou ela cuidando do pai. O pai ficou muito doente e ao ponto de não andar mais na cama. E aí aquele negão, que estava lá naquela região, viu aquela menina bonita lá, cuidando do pai sozinho. E ele foi e se ofereceu lá para cuidar do homem. Ele era um homem, meu pai era um homem bom. E ele ficou cuidando, dava banho no homem e cuidava dele. E aí um dia o pai do meu avô, que era racista, muito, O pai da sua mãe. sim, falou para minha mãe, disse, olha, ele é um negro de coração, de alma branca. Coração. Quer dizer, como era um homem bom, Era um homem bom. honesto, um homem Aí digno, tinha e alma era branca. negro, Era negro. não dá para ser um negro e ser assim. Exatamente. Para ser assim, tem que ter um negro de alma Exatamente. branca. Em vez de ser escravo, ele tinha alma branca. Sim, Era é o racismo. exatamente. Então, aí habitual. ocorre que ele se afeiçoou tanto naquele homem, já no final da vida, e 3 dias antes de morrer, ele chamou minha mãe. Minha mãe tinha 16 anos. Bonito. E a minha mãe foi a única filha do meu avô que nasceu por parto, por uma médica porque todos os outros nasceram por parteira indígena Sim, que no meio do fizeram. mato. A minha mãe foi a única que nasceu na mão de uma médica, que veio uma médica que ela era filha única de um homem milionário nos Estados Unidos, e ela se formou em medicina, veio trabalhar como voluntária na região da Amazônia com os índios. Então ela trouxe equipamento, raio-x, tudo que o Brasil não tinha na época. Ela colocou lá, essa mulher, ela tinha um próprio avião dela, ela pilotava, ela foi muito Nossa. rica. Então chamava-se Elizabeth Loy, mas chamava-se Missy Loy. E a Miss Loy era como uma santa. Ela viveu 20 anos no meio daqueles índios e ela foi a parteira que a minha mãe nasceu. E ela achou muito bonita aquela criança de olhos verdes, bonita, de olhos azuis, e loirinha, e disse, eu quero ser a madrinha dela. E aí o meu avô e minha avó deram para ela ser madrinha. Na América tem uma cultura que o padrinho ou madrinha, quando você dá o filho, e se você morre,
Já está na certidão de nascimento. E os padrinhos são os pais oficial, porque já está na certidão e não tem que fazer adoção. Nenhum tio, ninguém da família vai pegar. No Brasil, a cultura dos pais morrerem vai pros avós. Porque, na América vai pros padrinhos. Os padrinhos, porque lá a madrinha chama-se Godmother, mãe de Deus, entendeu? E Godfather, pai de Deus, é o padrinho. Então, é um pai. Tanto é que ele só chama pai. Father ou mother. Então, é sempre pai. Entende? Então, não chama God, chama só mother. Mas o nome é God Father, God Mother. Então, é isso. E aí, eles são os... Dessa forma você pode escolher, né? Quem tem a responsabilidade dos seus filhos. Vai ser o segundo pai. Se eu morro, você tem obrigação, até os 18 anos, você tem responsabilidade. Então, se eu estou no exterior e sou padrinho de uma criança e os pais morrem, eu levo para a América como meu filho, porque só mostro que eu sou padrinho e ele, se for menor de 18 anos, ele pega a nacionalidade americana na hora. Entendeu? Entendi. Então... E aí a Miss Eloy ia lá, estava só esperando o velho morrer, porque ela tinha acabado de ser expulsa do Brasil, porque um cidadão acusou ela porque queriam tomar tudo dela. Um médico. Brasil. Queriam tomar tudo dela. Brasil, e acusou ela que ela estava lá roubando ouro e diamante e ervas da Amazônia e tudo mais, roubando a Amazônia, como espiã americana. Ela 20 anos cuidando, trabalhando. E aí ela foi expulsa, sem direito a levar nada, deixar tudo. Porque, claro, ele foi e se apossou de tudo. Tudo dela. Políticos. Ele não pode levar nem um avião. Deixou até avião. Políticos. E ela foi expulsa. Essa mulher era uma santa na região que podia botar uma homenagem, uma estátua para ela, nome de tudo para ela, o que ela fez pelo Brasil. E ela foi expulsa do Brasil. Aquela região com certeza, né, vai... Não, só os antigos. A minha mãe falava dela como uma santa. E anos depois, quando eu era piloto, nos Estados Unidos, vindo da Austrália, e liguei para minha mãe, na época do telefone de catraca, liguei, minha mãe, você falava sempre numa americana chamada Miss Eloy. Como era o primeiro nome dela? É Elizabeth. Aí, porque Miss quer dizer senhorita, né? Aí eu liguei naqueles catálogo telefônico que era dessa grossura assim, e ligava para o central telefonista e dava o nome para a pessoa achar o telefone. Aí eu liguei para a central e eles me deram. Eu digo, olha, você tem que achar uma pessoa que é médica e que chama-se Elizabeth Loy. E dá o telefone dela, se ela vive ainda. Aí a telefonista me deu o retorno de 6 médica Elizabeth Loy. Aí eu fiquei ligando. Na terceira era ela. Nossa. Meu Deus. Fui lá conhecer. Ela estava com 93 anos. Que lindo. Ela quase morreu quando ela me viu. Ela não podia acreditar. Porque ela foi lá para pegar a minha mãe, quando soube meu pai morreu, para ir embora, para levar a minha mãe para os Estados Unidos. E minha mãe se recusou aí porque o pai dela, antes de morrer, fez ela jurar: a Miss Eloy vem lhe buscar e levar para a América. Você não vai com a Miss Eloy. Você vai jurar que vai fazer um desejo do seu pai. Ela jurou. Você vai casar com esse homem e ter filho com ele. Casar com o negão, né? Com o negão. Quer dizer, teu pai era racista, teu avô era racista, mas reconheceu a hombridade e a dignidade do Exatamente. teu pai. Era uma maneira de ele agradecer o pagamento que aquele homem fez para ele, dando a filha dele para ele casar. Sim. Porque aquele homem já tinha o gadinho dele, tinha as coisas dele lá, largou tudo para cuidar dele. Então, decidiu, e minha mãe não gostava do meu pai. Minha mãe não era racista, minha mãe. Tu já imaginou? Prometeu, né? Ela jurou, nossa, aí não teve jeito. E quando a Miss Eloy chegou lá, ela disse: não, minha madrinha, eu não posso ir com você, porque eu jurei, meu pai, antes de morrer, que eu ia casar com a Bidia e ter filho. E ela disse:
Jamais! Você é uma menina de 16 anos. Que coisa absurda é essa, de casar com esse homem? Não, não. Ah, Silói, faz 3 dias que o meu tio morreu e a minha prima, filha dele, 12 anos, não tem condição de cuidar do pai. Tá sozinha, não tinha condição de cuidar do pai. E era um irmão que estava cuidando, mas ela tá lá e ela tá abandonada, porque nem o irmão quer criar ela. Então eu queria que você levasse ela como sua filhada no meu lugar. Você me leva ela no meu lugar. E a Miss Eloy levou a Marlene. Então, no lugar da minha mãe. E aí, anos depois, eu encontro com a Miss Eloy. E a primeira coisa que eu perguntei da Miss Eloy, a Miss Eloy quase morreu. Cadê Quando eu Marlene? falei que era filho da Gessina, ela não podia acreditar. Imagina. Ela chorou de emoção. Morreu pouco tempo. Ela estava esperando talvez eu chegar, sabe? E eu digo, e a Marlene? Cadê a Marlene? Ela me deu o endereço que ela morava no estado de Tua tia, Washington. Marlene era tua tia. Sim, no estado de Washington, é, na, não, ela era minha prima, porque É ela é prima, prima legítima da minha mãe, primo, primo. e prima em segundo meu. E aí morava no estado de Washington, longe, lá na fronteira com o Canadá, numa cidade que dava 3 horas da capital de Washington, eu tinha que voar até Atlanta, e ela morava numa cidadezinha pequena chamada Pasco. E aí eu fui para lá, para esse local, para Atlanta não, o nome da Seattle, aonde está o Vale do Silício, tudo lá. Vale do Silício. É, não, começou lá. Na verdade, ele se instalou na Califórnia. Mas o Seattle é onde Bill Gates mora, onde todos os milionários moram. Seattle é um estado que a capital é Washington. Aí eu voei para lá. Não, o estado é Washington, a capital é Seattle. Aí voei para lá e cheguei lá, liguei para Marlene, que a Miss Eloy me deu o telefone de Marlene. Marlene ficou emocionada e disse: Olha, em 2 horas eu estou aí, 2 horas e meia no máximo. Aí eu disse que ia estar na frente de um portão da companhia aérea, da United Airlines, e ela descreveu como é que era ela, e eu identifiquei na hora quando ela chegou, nervosinha, correndo. E aí foi, ela não falava português direito, ela falava só inglês, praticamente toda enrolada, numa emoção incrível que a prima dela tinha dado isso para ela, que ela Proporcionou uma vida diferente. Ele e tirou ela ela. estava emocionada de saber que o filho da prima dela era o homem que era piloto hoje, tinha mudado a vida Sim. também, tinha vindo da Austrália. Então foi uma emoção muito grande. E aí a Marlene, vamos para casa. Aí vamos. Você estacionou aonde? Não, eu não vim de carro. O carro dá umas 6 horas de viagem, 8 horas, eu vim de avião. Ah, então, Marlene, eu não comprei passagem de avião, tem que comprar passagem. Ela disse, não, eu vim no meu avião. Um avião turbo-hélice, 2 motores, grande. Ela pilotou no avião dela. Eles tinham 3 aviões. O marido tinha um, ela tinha outro e tinha um para passear com a família, um avião grande. Com os Nossa. amigos. Tudo no fundo do quintal da casa dela. Ela morava na cidade, mas tinha uma pista com hangar. O estacionamento do carro era o estacionamento, um hangar para botar o avião dentro. Ela herdou a fortuna da. Não, não herdou, não. Não, não. A Marlene trabalhou e estudou, trabalhou, ganhou e casou com um homem, com Bruce, que ele era o xerife da cidade, eleito, entendeu? Então, Bruce, eles tinham recursos sem a herança da Miss Eloy, Nossa. que a Miss Eloy deu para a África todo, doou toda a fortuna dela, foi doada toda. Então, aí Entendeu? seu pai casou com a sua mãe, né? Então, a emoção foi muito grande. Então, quando a Marlene estava pilotando, eu fiquei olhando. Eu digo, meu Deus, a minha mãe podia estar aqui. Minha mãe não sabe desse mundo, nada disso. Ela nunca saiu Nunca de saiu lá do daquele lado local. do meio do Entendeu? mato. Então, ela não sabe nada, coitadinha. Então, é isso eu refleti.
como é o mundo, como as coisas mudam, como é que eu saí de lá indígena e falando uma pichana, não falava O português direito, destino, né? Como as coisas mudei se entrelaçam uma para coisa. gerar benefícios para um Ah, e muitas das vezes perca para é, outros, e a vida é. é. Mas a gente estava na origem, falando lá do meu pai, do Krenak, uma história realmente incrível, porque a mãe dele ficou viúva e ela não ia à igreja, porque ela era judia, mas ninguém sabia disso, e ela tinha sido excomungada pelo pai. Então, lá não tinha sinagoga, não tinha nada disso, nada de igreja judaica, só tinha a igreja católica. E a Miss Eloy, quando foi para lá, era evangélica, batista, e ela foi e fez a igreja batista lá. Então, a cidade, a vilazinha lá, a população da região toda se dividiu entre católico e batista. Então, quando era domingo, todo mundo ia na sua missa, ou na igreja católica ou na igreja batista. Então, a Torquata não ia em nenhum. Os judeus não acreditam em Cristo, né? Messias, Sim, eles tanto a estão esperando, católica eles como estão a esperando. batista tem como É, centro eles o estão, cristianismo, né? eles estão esperando o São Messias. cristocêntricas. Eles acham que o Cristo é um impostor, que não é nada disso. E quem segue esse impostor tem o rei de Deus, porque o povo judeu é o povo escolhido. Isso é a religião. As pessoas não sabem disso, né? Mas aí a Torquata, por ter o cabelo meio vermelho, né, e alta, e o nariz um pouco saliente, o pessoal achava, tinha medo dela, e que ela era bruxa, e voava na vassoura, né? Essa é a tua avó. A minha avó. E ninguém, ela vivia isolada, ela cuidava dos filhos do Pedro, que o Pedro botou ela para. Essa é a mãe do Arrumou teu pai. a mãe do meu pai. Botou uma casa na cidade, o Pedro, o pai, o irmão do meu pai, ficou rico, comprou fazendas e tudo mais. Botou os filhos, ele tinha um casal de filhos na cidade, botou a mãe para cuidar dos filhos. Comprou uma casa boa, botou os filhos para estudar e a mãe lá. Mas a mãe era isolada, ninguém falava com ela. Ela vivia lá trancada na casa, cuidando dos filhos. E um dia, uma história muito para mim chegar, né, quando eu estava na cidade, porque é uma tragédia que aconteceu comigo e eu pedi socorro. Eu não tinha onde ficar, eu pedi socorro. Fui lá que a minha mãe falava que a, a mãe do meu pai era uma bruxa, que ela não queria que nem o filho dela chegasse perto, porque era uma pessoa perigosa, que não tinha Deus no coração, que não rezava. Meu pai era como um bicho, não se ajoelhava, não rezava, não ia à igreja também. Então, as coisas assim, porque a minha avó criou os filhos sem igreja, sem religião. Então, ninguém convencia o meu pai de ser cristão, né? Meu pai estava feliz com a natureza, com o gado dele, com as coisas dele. Era um homem bom de coração. Fazia só. Ele tinha Deus de uma outra A forma. verdadeira religião é o amor, né? Se tiver o Exatamente. Ele amor de era. Deus no A coração, minha você. mãe falava todo dia com ele, falava, esculhambava com ele, agredia ele, e ele, calma, Gessina, você está nervoso. Ele nada alterava. O Abdião era um gigante de coração bom. Uma pessoa. Abdião, o nome Chamava, o dele. pessoal chamava Interessante. Abdião, porque era o homem mais alto da região. Meu pai tinha 1,87 m de altura. Eu sou um pouco mais baixo que ele, porque eu tenho 1,84 m. Então, é isso. Mas eu sou dos filhos mais altos, porque o Adalto ficou 1,72 m, a Valdélia baixa, a Emília, que vive é a única viva que tenho hoje, minha irmã, mais novinha, 20 anos mais nova, porque eu vivo na Inglaterra. Ela é cidadã inglesa, muitos anos. Eu tirei ela de lá da região, adotei como filha quase. E Sim. ela hoje é cidadã inglesa, já vive mais de 30 anos na Inglaterra e tem filho lá, e tudo, é outra vida. A Emília cresceu também, ficou meio alta, foi modelo, muito bonita, olhos claros, meia loira. Então, a Emilinha era, que era o nome da minha avó, Maria Emília. Então, ela ficou Maria Emília. E foi a filha mais nova, meu pai, foi um acidente.
né? Porque tínhamos 3, e aí nasceu a pequena. Eu já tinha saído de lá quando a pequena cresceu. Então é isso. A minha mãe, a vida toda, coitada, ela sofreu muito, porque ela não amava aquele homem, um homem bom. Ela agredia, insultava, falava mal. Mas ela cresceu num É, ambiente racista, né? Então ela é, aprendeu a ser é, racista e para quebrar é, esse paradigma é sim, realmente muito é. difícil, né? Mas ela reconhecia que meu pai era um homem trabalhador, um homem bom, um homem que aqueles homens que dá a palavra. Mas Abidia, você falou isso. Eu não lembro o que eu falei, mas se você, porque os trapaceiros chegavam às vezes com ele, e pegavam isso. Como você está dizendo que eu falei, eu vou cumprir. Então, Homem que honrava suas honrava, palavras. não tem esse negócio de Não documento para tinha assinar, nada contrato, disso. não tinha A contrato. Era mentira no fio ou do a bigode. falta de verdade era Era no pior fio do bigode. sim, era pior do que matar uma pessoa, porque matar uma pessoa era em defesa da honra ou coisa assim, não era problema. O Mas problema mentir era ser acabou o homem. desonesto. Meu Deus, mentir era porque tinha um ditado, quem mente rouba. Então é uma pessoa desclassificada, é um homem desonrado pro resto da vida, mentiu. Então era isso, o homem tinha que ser cumprir a palavra, entendeu? Não mentir, falar tudo as coisas certas. Então era isso, uns códigos que eu aprendi na minha infância, muito dura, né? Muito bom. Então, eu vendo meu pai, ele nunca ensinou pra gente, porque ele nunca deu carinho pra gente, porque ele falava duro, a gente tinha medo dele, nunca bateu na gente. A minha mãe batia constante, se ele estava junto, ele não deixava ela bater. Então, mas a gente Ele tinha não medo batia, mas dele. era rígido. Exato, a gente tinha medo dele, pela altura dele, pela forma que ele falava com a gente. Vai fazer isso! E tu saía correndo, voltava correndo. Então era tudo assim. Ele levou a gente para a roça. Desde 6 anos de idade já estava na roça trabalhando. Dava um teçado para a gente cortar, descascar milho, pilar arroz no pilão, milho no pilão, debulhar milho, que era uma coceira incrível, cortar palha de cana, fazer tudo, tinha cor que a gente fazia o garapa de cana, fazia depois o melado e a rapadura, quebrar a rapadura, fazer o açúcar mascavo, porque não tinha açúcar branco, era só coisa natural, do campo, só coisa que a gente plantava. A gente vivia ali, isolado da civilização. E tínhamos que plantar de tudo. Então a gente tinha tudo, batata doce, tudo. Vários tipos de banana, fartura, criação de animais, fora os bichos selvagens que tinha. Sim. A região era infestada disso, entendeu? É uma coisa incrível. Quer dizer, tinha os bichos É. que vocês criavam para comer, mas se quisesse comer uma coisa diferente, Meu ia ali Deus. pescar, Não, ia ali caçar, eu morava ia ali matar uma ave. a gente tinha um lago próximo da nossa casa, que meu pai chamava Lago de Eldorado. Era um lago grande. E eu tinha uma espingarda que meu pai deu com uma que calça 36, calibre 36, calçava uma bala de rifle 44. E eu gostava só de atirar com a bala, era só um tiro. E eu só matava pássaro voando. Eu via, espantava e tirava, matava certeiro. Não perdia um tiro. Mas quando eu ia querer matar mutum, ou pato do mato, ou jacamim, ou paturi, eu ia para a margem do lago e dava um tiro para cima. Aí o rebanho levantava, escurecia o céu. Era um estrondo. O rebanho escurecia o céu. Quando eles estavam voando fora da água, no continente, aí eu dava outro tiro neles. Na cauda deles, que meu pai disse, nunca atira no meio, porque se atirar no meio você não carrega. Atirava na cauda, caía 6, 8. Caramba, Com uma bala só. é muito Isso é para pássaro, né? tu ter a imensidão que escurecia, fazia sombra. Muito pato. E anos depois eu voltei lá, eu chorei, porque não tinha um pássaro, um bicho naquela região. Acabou tudo, tudo foi extinto. Ser humano, né? Extinto tudo, tudo, tudo. Entendeu? Aquele paraíso que eu vivia, acabou tudo. Não existe mais. As crianças não sabem o que é um paturi, um pato do mato. Né? E aí, vamos falar um pouco da sua infância. Como é que foi a sua infância no meio dos índios? Como é que Olha, foi a sua infância? essa foi a minha infância, porque eu vivi, porque eu me juntava sempre com índio para fazer aventura, de pegar bichos, pássaro, matar, entendeu? Sempre usando, pescar com flecha, usar flecha. E depois eu ganhei a espingarda, porque só os brancos podiam ter espingarda.
Aí a gente tinha essa bala 44 que eu usava, meu pai tinha um rifle e que dava na espingarda. E eu usava. Então eu gostava de sair com os índios, ele com flecha e eu com espingarda. E mostrava para eles que eu produzia mais, porque eu não errava um tiro. Então, né? E espantava. E aí só tinha um pássaro que eu não matava, que os índios avisavam para mim, tá vendo um pássaro e tal. É, em Wapixana, Ave, Ave. Tá, Ave, cá. Aí, então corria para lá, porque era um pássaro. Voava muito alto e fazia barulho. Pequenininho, brilhava no céu. Né? E aí a gente olhava, estava uma lista de condensação no céu, de fumaça. E, na verdade, era um avião Caravelle, indo para Miami. Era os aviões, vocês achavam que era um pássaro, né? Claro, porque avião, não, a gente falava, o pessoal falava avião, mas a gente achava que avião, ninguém na região sabia que tinha gente ali dentro. Achava que era um pássaro que voava alto e, e fazia barulho e deixava aquela lista no céu. Se dissesse para mim que tinha avião, gente lá dentro, eu não ia acreditar. Não, isso é impossível. Então, aí eu tentava matar o pássaro. Nessa época o senhor não estudava? Não, eu era índio. Então, os índios flechavam, claro, mas as flechas não atingiam a distância, e eu com a bala, com o rifle, tentando acertar o avião. E os índios torcendo que eu derrubasse, porque eu derrubava tudo quando é pássaro, e aquele pássaro eu nunca derrubava. Quando vinha, me chamava para me atirar, e eu perdia, ele ia embora, porque o barulho estava aqui, o pássaro já estava lá na frente, porque o barulho do som até chegar na gente demora, e a velocidade... E aí com 14 anos... eu atirava nesse e ficava frustrado, porque era o único bicho que eu não matava voando. Anos depois, muitos anos depois, eu, comandante de aviação, voando, passando na região, aí lembrei desse Ailton que atirava no pássaro para matar. Passou em cima da Amazônia. E olhei, era exatamente a região. O comandante da avião. Exatamente o local onde eu vivia. Eu identifiquei pela montanha Serra do Tamar, então eu diria nessa área aqui onde eu vivia. E eu comecei a chorar. O piloto olhou para mim e disse: comandante, está chorando por quê? Eu digo: é uma longa história, você não vai entender. Porque, sabe por que eu chorei? Porque naquele momento eu tinha certeza que alguém estava atirando em mim para me matar, entendeu? Tinha uma mulher que estava embaixo dando tiro na... Fazendo o que eu fazia anos atrás. E me impressiona isso porque o senhor fala que o senhor voou em cima dessa região como comandante, né? Trabalhando na antiga Varig. Sim. A gente vai chegar lá em determinado momento, a gente vai chegar na parte em que Dr. Vieira de Mello vira comandante da Varig, mas assim, o que me impressionou é que aos 14 anos ele estava lá nessa região analfabeto, cara. Eu queria que o senhor falasse dessa transição, como foi o senhor sair de lá para estudar, conta pra gente o que te motivou. Bem, essa virada a motivação de sair daquele mundo que a gente só andava a pé ou a cavalo ou carro de boi, eram os meios de transporte. E um homem ia para lá de 3 em 3 meses, era um cearense, chamado Zé Ferreira. Ele ia para comprar pele de animais e alguém tivesse um diamante, um ouro, alguma coisa que achava na região, ele comprava. E ele levava da vila, hoje onde é a capital, levava 1 mês e meio a cavalo, mais ou menos. Carro de boi dava 1 mês e meio, de cavalo dava menos de 1 mês, tá? 3 semanas a cavalo, para chegar lá na região, saindo da vila, que chamava Vila do Remédio, depois virou Boa Vista, e em 54 Vargas passou aquela região do Amazonas, que chamava-se Parima, região do Parima, no norte do Amazonas. Ele desmembrou e criou o Território Federal do Rio Branco, em homenagem ao rio mais bonito da face da Terra, chamado Rio Branco, descrito por Pedro Teixeira em 1797, eu li na Biblioteca de Lisboa, de Coimbra,
sobre essa maravilha do planeta Terra, que chamava-se o Rio Branco. Ele descobriu, foi o português que descobriu esse rio, e ele descreveu o rio, que as areias eram brancas como a neve, e ele chegou a encontrar pepita de ouro de quase 3 quilos de ouro na flor da cor. E aí começaram a tirar da areia o ouro e depois cavar o leito do rio e com os passados anos destruíram toda aquela água que era azul, que ele descrevia como que se via 30 metros de profundidade, foi toda barrenta, destruída. E aí começaram outros afluentes, outros rios, e aí começou. E meu pai foi um deles depois que continuou nisso aí, nesse processo. Meu pai mesmo conserva, porque ele morreu ecologista, ele morreu consciente de tudo isso. E do dano que ele fez à natureza. Como garimpeiro, como né? garimpeiro. Por 20 anos, né? exatamente, por 20 anos ele depredou o ambiente. Mas o filho dele se libertou, virou ecologista, porque eu fui de movimentos ecológicos, Greenpeace, Green Forever, que eu fundei na Austrália com Peter Brake, o grande navegador, que substituiu Jacques Cousteau. Então, meu pai se conscientizou porque era um homem sábio porque muito inteligente. Nunca ninguém ensinou ele nada, escrever conta. Quando seu pai era superdotado, isso herdou essa habilidade, né? Porque meu pai é muito inteligente. Meu pai, eu tive sorte, porque quando eu fui estudar, o meu primeiro dia de aula, a professora disse ditado. Tá, mas conta pra gente como o senhor saiu de lá e chegou na escola e tal. Pois é. Isso, exatamente. Essa é a parte mais interessante. Porque esse Zé Ferreira ia lá para lá a cavalo, burrinho, com outros burros puxando para levar as peles de animais e tudo. E ele chega um dia lá num Jeep, o Williams. Eu nunca esqueci. E aí chegou lá, numa aventura incrível, num Jeep, porque ele conseguiu balsas improvisadas. Não tinha estrada, né? Não tinha estrada para cruzar o rio. De balsa, ele fez as balsas, cruzou o rio e chegou sem estrada, sem nada, chegou lá naquela região. Meu Deus, quando eu vi aquilo, para mim era como uma coisa, um extraterrestre. Uma nave espacial. Uma nave espacial. Eu fiquei encantado com aquilo. E aí falei para o meu pai, menos de um ano depois, quando o Zé Ferreira passasse lá, eu ia embora para essa civilização. Porque aí vi falar de estudo, de lei e tudo mais. Porque meu pai, ele aprendeu a ler no garimpo, sozinho lá. Por esses anos que ele ficou lá, ele aprendeu a fazer conta para somar, para multiplicar tudo. Lidar com dinheiro, né? Exatamente, para lidar com a coisa dele. Então, ele tinha uma cabeça incrível. Ele aprendeu a ler tudo sozinho. Então, ele trouxe livros. Ele aprendeu inglês, na Guiana Inglesa. Ele estudou sozinho, autodidata. Então, ele falava inglês com sotaque horrível, né? Porque na Guiana Inglesa, o sotaque, por exemplo, Monday, Sunday, Thursday, tem esse som, né? E o australiano ou o inglês tem outro som, mas o americano é sempre Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday. Então, o sotaque de inglês da Guiana Inglesa é Monday, Thursday, entendeu? Tudo diferente, entendeu? Então, mas meu pai falava inglês lá da Guiana Inglesa, entendeu? E é isso. Tanto é quando eu levei anos depois ele na América, ele rapidamente ele começou a aprender, porque ele só viu que ele pronunciava diferente. Aí ele viu que era em vez de era day, entendeu? Sim. Então é isso. Meu pai era muito inteligente, ele aprendeu a ler sozinho, mas o mais incrível nele era o negócio de conta. Você pegasse o número 14.586 vezes 14.502, qual é o resultado? Ele é 1.891. Você botar a máquina de calcular. Um homem inteligente. O senhor herdou isso dele. E aí, eu acho que eu puxei isso para ele. Porque quando eu assisti o meu primeiro dia de aula, foi isso. Muitas palavras não tinham ouvido eu falar, né? Eu matriculei na primeira série, porque a alfabetização era só de manhã, não podia trabalhar de manhã. E aí, na primeira série, o pessoal já escrevia, lia, fazia, e a professora disse a palavra que eu nunca tinha ouvido, ditado. E aí começou a falar um monte de outras palavras.
E todo mundo escrevendo e eu olhando, escrevi. Ela chegou, meu filho, escreva, você não está escrevendo por quê? Escreva bola. Bola? O que é bola? Eu não sabia o que era bola, nunca tinha ouvido falar. Janela, não sabia o que era. B, você não sabe escrever bola? B, escreva B. Aí eu digo, como é que escreve B? Ele disse, você não sabe escrever B? Mas eu sou muito inteligente, se você ensinar eu vou aprender rápido. E ela disse, você é inteligente, você é a pessoa mais burra que eu já vi na vida. Nesse tamanho, o dobro do meu tamanho, um homem... Além de analfabeto, tu não conhecia as palavras, não sabia o que era uma bola, cresceu no meio do mato. Então, ela estava enganada. Para qual cidade o senhor foi estudar? Eu fui para a capital, que era Boa Vista. Boa né? Vista. Tinha, na época, 6 mil habitantes lá na cidadezinha. Mas para mim era um mundo, eu nunca tinha visto tanta gente. Então, é isso. Minha história é mais ou menos isso. E aí, quando eu falei que eu ia embora quando o Zé Ferreira passasse no Jeep, falei para o meu pai antecipadamente. No próximo mês ele está passando. Falei para minha mãe. Minha mãe disse, não, você não vai sair nunca daqui. Se sair, morreu como filho. Vai ficar aqui a vida toda. E eu digo, não, eu vou embora. Fale pro seu pai uma coisa dessa. Com Pra ver. 14 anos. Sim, 14 anos. Aí eu fui falar pro meu pai. Meu pai, falei pra minha mãe já, e ela disse que eu vou morrer como filho, não interessa. Eu vou embora daqui para estudar. Eu soube que tem que estudar, aprender. Como você aprende? Você lê esse livro. Ele tinha um livro lá, Plantas Curas, um monte de livros ele tinha. E eu não sabia nada daquilo. Né? Ele não tinha tempo também para me ensinar nada. Conta de multiplicar todo o número. Eu não sabia nada. E aí você tem que ir para a escola para estudar. E eu soube que em Boa Vista tem. E quando o Zé Ferreira passar nesse Jeep, eu vou ir embora com ele. Aí ele olhou para mim e disse: se você for, eu vou lhe buscar de volta, vou lhe dar uma surra que eu nunca dei, e você nunca mais vai sair daqui. Falou sério. Eu tinha medo dele. Ele falou isso, eu gelei. Aí eu enfrentei ele. Eu disse: pois eu vou lhe dizer uma coisa. Primeiro, eu não lhe considero como pai, porque você nunca me chamou de filho. E segundo, só tem uma maneira de eu ficar aqui. Você vai ter que me matar, porque se você me matar, eu vou embora. Você Esse precisa. dia estava decidido, né? Ele ficou em choque. Ele nunca esperava uma resposta dela. Ele tinha que me matar. Você nunca tinha desafiado ele também? Nunca tinha respondido nada. Era só sim, senhor, sempre. E a primeira vez, aquele Jeep, tudo por culpa do Jeep lá, entendeu? Que fez eu vislumbrar o outro mundo, entendeu? Eu achei, eu digo, não, tem coisa diferente, eu vou para conhecer. Eu sonhei um dia dirigir aquele Jeep, entendeu? Então, foi isso. Aí cheguei na cidade, tinha um caminhão. Eu vi um caminhão pela primeira vez, só tinha um caminhão na cidade. Claro que eu sonhei na hora de dirigir o caminhão. Eu chegava. Então, tudo isso eu fiz. Eu dirigi Jeep, caminhão, tudo. E avião nem pensar. E depois cheguei a piloto de avião. Isso é uma longa história. Mas é isso. Foi o estudo, Sagatti, que me mudou a minha vida. Porque, como eu era muito inteligente, tudo que falavam para mim, uma vez só, eu decorava como gravar no gravador. Era a mesma coisa. Estava gravado. Então, 5 anos depois eu estava na universidade. Então, mas, né, 5 anos depois, ó, com 14 anos, ele era analfabeto. 5 anos depois, 19 anos. Com 19 anos, ele estava na universidade. E isso a gente vai estar contando no segundo episódio do podcast Uma Luz na Escuridão. Né? Creio que essa 1 hora que a gente passou aqui conversando foi, assim, muito edificante, né? A gente conhecer a origem do Dr. Melo. Tem muita coisa ainda por vir. A gente vai ver o Dr. Melo ser piloto submarino, se formar engenheiro, ser comandante da Varig. Tem muita coisa para acontecer. Conto com a presença de vocês. Ó, o projeto é novo, já segue aí, curte, compartilha, dá essa força para nós. Né? Projeto, podcast Uma Luz na Escuridão. Sou Mano Sagatti B, Dr. Vieira de Melo. Tamo junto. Até a próxima, hein?
Ó, o episódio número 2 vem aí, vai ter muita coisa interessante. Dá tchau pra galera. Obrigado, Sagat, por tudo, ok? E no próximo episódio vai ter muitas emoções pela frente, ok? É Fica isso aí. com Deus. Tchau.